Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do Tribunal Pleno. Encontros presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Valdir Neves, Ronaldo Chadid, Osmar Jerônimo, Gerson Domingos, Márcio Monteiro, Flávio Caiate e o Procurador-Geral de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Presente ainda o auditor substituto conselheiro. Mas que coisa. Auditor Célio Lima. Em discussão, a ata número 18 da sessão ordinária do Tribunal Pleno, realizada no dia 26 de junho de 2019. Não havendo quem queira impugná-la, dou-a por aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões para a leitura do expediente. A 18ª sessão ordinária do Tribunal Pleno foi presidida pelo conselheiro Irã Coelho das Neves. Nessa sessão, os conselheiros relataram 72 processos, aplicaram o montante de 2.170 UFERMs em multas regimentais, e impugnaram a quantia de R$ 262 mil para ressarcimento aos cofres públicos. Todas as informações pertinentes às atividades plenárias exercidas pelos excelentíssimos senhores conselheiros e membros do Ministério Público de Contas foram devidamente publicadas no site do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Senhor presidente, esse é o expediente hora apresentado. Lido o expediente, com a palavra os senhores conselheiros e o membro do Ministério Público de Contas para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase de julgamento dos processos regulados pela pauta. Processo sob relatoria do eminente conselheiro Valdir Neves, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o eminente relator se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o Procurador-Geral de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior, para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, senhores conselheiros, ilustre conselheiro relator Valdir Neves Barbosa. Em todos os processos sujeitos à apreciação do conselheiro Valdir, o MP mantém os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Valdir Neves, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores auditores e demais colaboradores desta Corte de Contas. Bom dia. Os processos a cargo dessa relatoria são os seguintes. Processo 8.499, 2013. Recurso ordinário responsável Vladimir de Souza Volk. Voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, excluindo a multa anteriormente aplicada. No mesmo sentido, no processo 60.600, 2011, responsável Flávio Caiate. Processo também 5.710, 2015, responsável Clínica Lazarotto. Processo 6.648, 2014, responsável Ari Basso. Já no processo 73.083, 2011, recurso ordinário responsável Arley Silva Barbosa, voto pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo na íntegra a decisão recorrida. No mesmo sentido, nos três seguintes processos, 73.102, 2011, responsável Arley Silva Barbosa, 557, 2016, responsável José Robson Samara Rodrigues de Almeida, 730, 2015, responsável Juraci Rodrigues de Carvalho. Já no processo 6.510, 2017, trata-se de auditoria do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Desvalorização dos Profissionais da Educação no município de Angélica. Responsável, Edna dos Santos. Voto pelo arquivamento. Por fim, no processo 7.535, 2018, auditoria do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Desvalorização dos Profissionais da Educação de Cacilândia, responsável Welter Arantes de Freitas. Voto pela legalidade e regularidade dos procedimentos administrativos e por conseguinte, o arquivamento do mesmo. Senhor presidente, todos os interessados dos processos serão comunicados os resultados do julgamento conforme nosso regimento interno. É como voto. Em discussão, relatórios e voto, conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como votam os conselheiros? Ronaldo Chadid. Com o relator. Osmar Jerônimo. Acompanhe o relator. Gerson Domingos. De acordo. Márcio Monteiro. Acompanhe o relator. Flávio Caiate. Senhor presidente, com exceção do processo 60.600, 2011, que me julgo impedido de votar, os demais acompanham o relator. Aprovados ao expediente.
Processo sob relatoria do eminente conselheiro Ronaldo Chadid, os quais estão relacionados, identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o eminente relator se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o Procurador-Geral de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro relator Ronaldo Chadid, em todos os feitos, a cargo de Vossa Excelência, o MP mantém os pareceres. Com a palavra, o conselheiro relator Ronaldo Chadid para proferir a leitura dos seus relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhor auditor Célio Lima, servidores deste tribunal. Os feitos a cargo desta relatoria são os seguintes. Processo 6.229/2017, referente à auditoria realizada na Câmara Municipal de Coxim, em relação aos atos praticados nos meses de janeiro a dezembro de 2015, responsabilidade do presidente à época, senhor Adilson Ferreira Lago, acompanha em parte o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e, considerando as 5 irregularidades identificadas no período auditado, voto pela aplicação de multa ao gestor já nominado no valor correspondente a 100 UFERMs, e também para que seja feita a recomendação constante no item 4, na parte dispositiva da proposta de julgamento. Processo 3.730/2014, contas de gestão do Fundo Municipal para Infância e Adolescência de Guia Lopes da Laguna, relativos ao exercício financeiro 2013, responsabilidade do ex-prefeito municipal, senhor Jácomo D'Agostin, e do senhor Edivaldo Soares Pereira, então secretário de Assistência do município. Acompanhe o respeitável parecer da auditoria e, parcialmente, o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e, com fundamento nas razões já indicadas na proposta de julgamento, voto para que as contas apresentadas sejam declaradas regulares, sem prejuízo de eventuais cominações impostas em outros processos no mesmo período. Processo 3.383/2014, referente às contas de gestão do Fundeb de Bonito, exercício financeiro 2013, responsabilidade do prefeito municipal à época, senhor Leonel Lemos de Souza Brito. Acompanhe os pareceres da auditoria do Ministério Público de Contas e, considerando a presença de inconsistências contábeis não esclarecidas e de divergências na escrituração dos demonstrativos contábeis, voto para que as contas apresentadas sejam declaradas irregulares. Deixo, porém, de propor a aplicação de multa em razão do falecimento do gestor responsável. Processo 7.681/2015, contas anuais de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Rio Verde, Mato Grosso, relativos ao exercício financeiro 2014, de responsabilidade do prefeito municipal, senhor Mário Alberto Krieger. Deixo de acompanhar os respeitáveis pareceres da auditoria do Ministério Público de Contas e, com fundamento nas razões legais e contábeis já descritas no voto, proponho a este egrégio plenário que as contas apresentadas sejam declaradas regulares com ressalva pela inobservância do disposto na Resolução 1133/2008 do Conselho Federal de Contabilidade. Em razão disso, voto ainda para que sejam feitas as recomendações constantes no item 2 da parte dispositiva da proposta de julgamento. Do mesmo modo, voto para que as contas de gestão examinadas nos 3 processos abaixo relacionados sejam declaradas regulares com as ressalvas que mencionarei. Processo 7.796/2015, contas de gestão do Fundo de Desenvolvimento Municipal de São Gabriel do Oeste, exercício financeiro 2014, responsabilidade do ex-prefeito municipal, senhor Adão Unírio Rolim, prefeito municipal, ressalvas, inobservância ao disposto da Resolução 1133/2008 do Conselho Federal de Contabilidade e envio intempestivo e fragmentado das demonstrações contábeis. Processo 6.624/2017, contas de gestão do Fundo Municipal de Investimentos Sociais de Rochedo, relativas ao exercício 2016, de responsabilidade dos ex-prefeitos municipais, senhor João Cordeiro e senhora Sandra Aparecida Oliveira de Alencar Correa. Ressalvas, inobservância da Resolução 1133/2008 do Conselho Federal de Contabilidade e manutenção de conta corrente bancária em instituição financeira não oficial. E processo 6.628/2017, contas de gestão do Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social de Rochedo,
relativas ao exercício 2016, também de responsabilidade do senhor João Cordeiro, da senhora Sandra Aparecida Oliveira de Alencar Correia, ambos ex-prefeitos do município. Ressalva em observância da Resolução 1133/2008 do Conselho Federal de Contabilidade. Processo 8.644/2015, referente às contas do prefeito municipal de Alcinópolis, senhor Ildomar Carneiro Fernandes, consolidadas no balanço geral do exercício financeiro 2014. Acompanhe os pareceres da auditoria do Ministério Público de Contas e, considerando as inconstitucionalidades e as ilegalidades identificadas no período, voto para que este egrégio plenário emita parecer prévio contrário à aprovação das contas apresentadas. Processo 20.790/2016, autuado em decorrência do relatório de destaque número 14/2016, extraído do relatório de auditoria 12/2016, realizada junto à Fundação Social do Trabalho de Campo Grande, em relação aos atos praticados nos meses de janeiro a dezembro de 2015, responsabilidade dos diretores presidentes à época, Cícero Ávila de Lima, cuja gestão ocorreu de 13 de março de 2014 a 26 de agosto de 2015, Gilberto Porto Figueiredo, 27 de agosto de 2015 a 13 de setembro de 2015, e Aldo Eurípides Donizete, 14 de setembro de 2015 a 8 de março de 2016. Acompanhe em parte o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e, considerando a confirmação das irregularidades motivadoras do destaque, voto pela aplicação de multa no valor correspondente a 100 UFERMES a cada um dos responsáveis pelos períodos já mencionados. Processo 119.884/2012, pelas razões já expostas na proposta de julgamento, deixo de acompanhar o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pelo conhecimento e provimento do recurso ordinário interposto pelo prefeito municipal de Aparecido Taboado, senhor José Robson Samara Rodrigues de Almeida, para reformar o Acordo 2862/2017 e, assim, excluir a multa que lhe for aplicada por não mais subsistir a razão que lhe deu ensejo. No mesmo sentido, voto pelo provimento dos recursos examinados nos 3 processos relacionados a seguir. Processo 20.008/2012, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito do município de Aral Moreira, senhor Edson Luiz de Davi, em face do Acordo 3.326/2017 da Segunda Câmara. Processo 23.503/2012, recurso ordinário interposto pelo senhor Zélis Antônio Magione, ex-prefeito do município de Sonora, em face do Acórdão 1061 de 2016 de Segunda Câmara, e processo 8.882/2010, referente ao recurso ordinário interposto pelo senhor Francisco Vanderlei Mota, ex-prefeito do município de Pedro Gomes, em face do Acórdão 165/2015 da Segunda Câmara. De outro modo, considerando que os documentos e as razões apresentadas foram insuficientes para desconstituir as decisões recorridas, voto pelo conhecimento e não provimento dos recursos examinados dos autos relacionados a seguir. Processos 95.595 e 95.576/2011, recursos ordinários interpostos pelo ex-prefeito do município de São Gabriel do Oeste, senhor Sérgio Luiz Marcon, respectivamente em face dos acórdãos números 109 e 126/2017, ambos da Segunda Câmara. Processo 23.280/2012, recurso ordinário interposto pela senhora Maria Odete Constância Leite dos Santos, ex-prefeito do município de Caracol, em face do Acórdão 1316/2017 da Primeira Câmara. Processo 18.222/2012, referente ao recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito municipal de Coronel Sapucaia, senhor Rudi Paet Soldi, em face do Acórdão 1658/2017 da Segunda Câmara. Processo 4.237, 4.207/2017, ambos recursos ordinários interpostos pelo senhor Celso Luiz Lozano Rodrigues, ex-prefeito de Antônio João, respectivamente em face das decisões singulares 595 e 591/2018. E, por fim, o processo 3.259/2016, referente ao recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito municipal de Bodoquena, senhor Junite Ada, em face da decisão singular 4.990/2018.
Os resultados dos julgamentos de todos os processos acima relatados deverão ser comunicados aos interessados nos termos regimentais. São os votos, senhor presidente. Em discussão, relatórios e voto do eminente relator, conselheiro Ronaldo Chadid. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Como votam os conselheiros Valdir Neves, Com o relator integralmente. Osmar Jerônimo, Acompanho o relator. Gerson Domingos, Acompanhe, relator. Márcio Monteiro, Acompanhe o relator. Flávio Caiati. Com o relator. Aprovados ao expediente. Processos sob a relatoria do eminente conselheiro Osmar Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o eminente relator, se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra o Procurador-Geral de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, o Ministério Público de Contas mantém os pareceres. Com a palavra o eminente relator para fazer a leitura dos seus relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhor auditor, servidores. Inicialmente, o processo 5.959/2013 do Fundeb de Juti tem como responsável a senhora Isabel Cristina Rodrigues. Voto pela irregularidade da prestação de contas anual de gestão de 2012 e pela aplicação de multa no valor de 100 UFERMs à responsável. Processo 3.106 de 2013, referente ao recurso ordinário interposto pelo senhor Volmar Filipim contra a decisão número 7.241 de 2015. Voto pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentido de declarar regular o procedimento licitatório na modalidade carta-convite, número 672 de 2012, excluir os itens 4 e 5 da decisão. Quanto ao processo 12.044 de 2013, que tem como recorrente o senhor Ildomar Carneiro contra o acórdão número 529 de 2015. Voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, no sentido de excluir a multa imposta ao recorrente pela remessa intempestiva de documentos a esse tribunal. Voto no mesmo sentido nos 5 recursos ordinários a seguir, que são de número, processos de número 21.015, 21.084, 21.323, 21.473 e 21.759, todos de 2012, referente a recursos ordinários interpostos pelo senhor Arley Barbosa contra as decisões número 2.285, 3.613, 3.633, 3.635, 3.640, todas do ano de 2016. Quanto aos processos número 20.990 e 21.872, ambos de 2012, referente aos recursos ordinários interpostos pelo senhor Arley Barbosa contra as decisões número 3.435 e 4.218, ambas de 2016, eu voto pelo conhecimento e provimento parcial dos recursos no sentido de reduzir as multas impostas ao recorrente nos itens 3, a linha A, para 50 UFERMs, excluir as multas pelas remessas intempestivas e manter inalteradas os demais itens da decisão. Quanto ao processo 2.351 de 2011, referente ao recurso ordinário interposto pelo senhor Cláudio Barcelos contra a decisão simples número 729 do ano 2013, voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, no sentido de declarar irregular a formalização do contrato número 14 de 2011, regular a execução financeira, excluir a impugnação e reduzir a multa imposta ao recorrente para 30 UFERMs e manter os demais itens da decisão. Quanto ao processo 560/2013, referente ao recurso ordinário interposto pelo senhor Getúlio Furtado contra a decisão 3.778 de 2016, eu voto pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, no sentido de declarar regular o pregão presencial número 57 do ano 2012 e excluir a multa imposta ao recorrente no item 4 da decisão recorrida. Quanto ao processo 22.608 de 2012, referente ao recurso ordinário interposto pela senhora Lúcia Regina da Cruz, eu voto pelo conhecimento e improvimento do recurso. Voto no mesmo sentido nos 5 recursos ordinários a seguir. O do processo 11.469 de 2013, que tem como recorrente o senhor Ildemar Fernandes, processo 10.416 de 2015, recorrente ao senhor Marcelo Pelarim, processo 10.202 de 2014, e o recorrente ao senhor Luiz Felipe Barreto,
e os processos números 626 de 2015 e 8.434 de 2013, que tem como recorrente a senhora Ângela Maria de Brito. Quanto ao processo número 6.045 de 2016, referente ao pedido de revisão interposto pelo senhor Enivaldo Dias Pedroso, eu voto pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentido de rescindir o acordo número 1529 de 2015 e proferir novo julgamento para declarar regular a execução financeira do contrato número 21 do ano de 2004. Por último, processo 16.921 de 2015, referente ao pedido de revisão interposto pelo senhor Humberto Pereira, eu voto pelo conhecimento e improcedência do pedido. É como voto, senhor presidente. Em discussão, relatórios e voto do eminente relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como votam os conselheiros? Valdir Neves, Com o relator. Ronaldo Chadid, Com o relator. Gerson Domingos, Com o relator. Márcio Monteiro, Acompanhe o relator. Flávio Caiate. Eu acompanho o relator. Aprovados, vão ao expediente. Processo sob a relatoria do eminente conselheiro Gerson Domingos, quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o eminente relator, se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o Procurador-Geral de Contas para a apresentação dos pareceres. O Ministério Público mantém os pareceres nos processos a cargo do conselheiro Gerson Domingos. Com a palavra, o eminente relator para a apresentação e leitura dos seus relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhor editor, doutor Célio, são os seguintes os meus votos. Processo 8.183 de 2015, prestação de contas do Fundeb de Selvíria, relativo ao exercício de 2014, tendo como gestor o senhor Jaime Soares Ferreira, prefeito à época. O voto é por declarar irregular e não aprovada a prestação de contas apresentada e pela aplicação de multa no valor de 150 UFERNS, tendo em vista a ausência de documentos obrigatórios para instruir o processo e a escrituração das contas públicas de modo irregular. Processo 17.508/2013, auditoria 64/2013, realizado junto ao Fundeb do município de Rio Verde de Mato Grosso, relativo ao exercício 2012, de responsabilidade da senhora Alessandra Rocha Nepomuceno da Silva, secretária de Educação à época. O voto pela regularidade dos atos de gestão listados no relatório de auditoria 64/2013, conforme demonstradas no voto. Processo 2066/2014, prestação de contas da Câmara Municipal de Campo Grande, relativo ao exercício 2013, tendo como gestor o senhor Mário César de Oliveira da Fonseca, presidente da Câmara à época. Voto por declarar regular com ressalva a prestação de contas apresentada e pela aplicação de multa no valor de 200 UFERN ao interessado em razão dos fatos apontados no respectivo relatório voto e pela recomendação ao atual gestor para que dê provimento ao cargo de controlador interno por servidor ocupante de cargo efetivo, caso não tenha feito até a presente data. Processo 658/2010, o recurso ordinário interposto pelo senhor José Antônio Assad e Farias, ex-prefeito de Ladário, contra os termos do acordo 116/2014, que declarou a irregularidade do procedimento licitatório do contrato 12/2006 e da sua execução financeira e aplicou-lhe uma multa de 70 UFERNs. O voto pelo conhecimento e provimento parcial do presente recurso ordinário para alterar o item 4 do referido acordo, reduzindo-se a multa para 50 UFERNs e mantendo-se inalterados os demais itens. Processo 6.277/2015, prestações de conta da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado, relativo ao exercício 2014, tendo como gestor o senhor Luiz Martiniano de Aquino, presidente da Câmara à época. Voto por declarar regular a prestação de contas apresentada. Processo 8.217/2015, prestações de contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Aparecida do Taboado, relativo ao exercício 2014, tendo como gestores o senhor José Robson Samara Rodrigues de Almeida e a senhora Lucilene Tábuas Carrasco, prefeito e secretário municipal à época. Voto por declarar irregular e não aprovada a prestação de conta apresentada e pela aplicação de multa no valor de 100 UFERNs a cada um dos interessados
pela omissão parcial no dever de prestar contas. Processo 117.477/2012, recurso ordinário interposto pela senhora Célia Regina Furtado dos Santos, ex-secretária municipal de saúde de Alcinópolis, contra os termos do Acordo 269/2015, que declarou a irregularidade da prestação de conta do Fundo Municipal de Saúde, referente ao exercício 2011, impugnando R$ 225,65 e aplicando-lhe multa de 50 alfermes. Voto pelo conhecimento e provimento parcial do presente recurso ordinário para reformar o item 1 do referido acordo, declarando a regularidade com ressalvas das contas do fundo, mantendo-se inalterada a linha E e excluindo os demais dispositivos. Processo 21.210/2015, auditoria 5/2015, realizado junto à Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, relativo ao exercício 2014, responsabilidade do senhor Adalberto Alexandre Domingues, presidente à época. Voto pela irregularidade dos atos apurados no relatório de auditoria 05/2015 e pela aplicação de multa de 150 alfermes ao interessado em razão das impropriedades verificadas. Processo 21.214/2015, pedido de revisão interposto pelo senhor Robertson Luiz Moreira, prefeito municipal de Ribas do Rio Pardo, à época, contra os termos da decisão simples 212/2013, que declarou a irregularidade da prestação de conta do contrato 128/2011 e lhe aplicou a multa de 70 alfermes. Voto pelo conhecimento e improvimento do presente pedido de revisão, mantendo-se inalteradas as penalidades impostas ao recorrente. E, por fim, o recurso ordinário interposto pelo senhor Flávio Sgabi Gaiati, ex-prefeito de Ponta Porã, contra os termos do Acordo 867/2016, que não registrou a contratação temporária da senhora Gisélia Gonçalves Trouxe e lhe aplicou multa de 30 alfermes. Eu voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso para alterar o item 1 do referido acordo, sendo pelo registro da contratação e pela exclusão dos demais itens. Senhor presidente, as penalidades aplicadas nesse julgamento e as comunicações de estilo seguirão as regras disciplinares da Lei Complementar 160/2012, da Resolução 98/2012. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, relatórios e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como votam os conselheiros? Valdir Neves. Com o relator. Ronaldo Chadid. Com o relator. Osmar Jerônimo. Acompanhe, relator. Márcio Monteiro. Acompanhe, relator. Flávio Caiati. Senhor presidente, com exceção do processo 2232/2012, que me julgo impedido, votar, os demais acompanham o relator. Aprovados o expediente. Processo sob a relatoria do eminente conselheiro Márcio Monteiro, os quais são relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o eminente relator se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor. Com a palavra, o Procurador-Geral de Contas para a apresentação dos pareceres. O Ministério Público mantém os pareceres nos processos a cargo do conselheiro Márcio Monteiro. Com a palavra, o conselheiro Márcio Monteiro para proferir leitura dos seus relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, cumprimento aqui também o auditor, substituto de conselheiro, senhoras e senhores. Inicio pelo processo 11.529/2015 da Prefeitura Municipal de Sidrolândia um recurso ordinário, sendo recorrente o senhor Ari Basso, da decisão singular número 2.794/2017. Voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar a regularidade com ressalva da formalização da nota de empenho e excluir os comandos relativos à multa arbitrada. Processo 15.169/2013, da Secretaria Municipal de Educação de Corumbá, um recurso ordinário, recorrente o senhor Hélio de Lima, da decisão singular número 9.310/2016. Voto para dar provimento ao recurso e excluir a multa arbitrada. Voto no mesmo sentido nos recursos ordinários dos 5 processos a seguir. 11.267/2014, da Prefeitura Municipal de Água Clara, recorrente senhor Sila José da Silva, da decisão singular número 6.461/2017.
Processo 1.203/2014, da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, sendo recorrente Ivandro Correia Fonseca, da decisão singular 3.267/2016. Processo 7.599/2013, do Fundo de Educação Municipal de São Gabriel do Oeste, recorrente senhor Adão Unírio Rolim, da decisão singular número 13.240/2017. Processo 11.771 de 2014, do Fundo Municipal de Saúde Nova Andradina, sendo recorrente Roberto Rachioca Soler, da deliberação do acordo número 249 de 2017. Processo 4.715 de 2013, da Prefeitura Municipal de Naviraí, recorrente Leandro Pérez de Matos, da decisão singular número 335 de 2015. Quanto ao processo 10.170 de 2015, do Fundo Municipal de Educação de São Gabriel do Oeste, um recurso ordinário, sendo recorrente Elizabeth Griselda Klein, do acordo número 62 de 2017, voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar a regularidade da formalização do contrato e do termo aditivo, bem como excluir a multa arbitrada. Processo 119.925 de 2012, da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, um recurso ordinário, recorrente José Carlos Barbosa, da decisão singular número 1.184 de 2016. Voto no sentido de dar provimento ao recurso, declarar a regularidade da contratação direta pela dispensa de licitação, da formalização da ordem de compra número 182 de 2012 e excluir a multa arbitrada. Processo 4.228 de 2014, da Prefeitura Municipal de Coxim, um recurso ordinário recorrente, senhor Aloysio Comete São José, da decisão singular 8.581 de 2015. Voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar a regularidade da prestação de contas do convênio número 2 de 2013 e excluir a multa arbitrada. Processo 6.203 de 2015, 19.185 de 2014, da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Pardo. São recursos ordinários recorrente Cacildo Dagmo Pereira, da decisão singular número 10.710 de 2016 e número 5.273 de 2015, respectivamente. Voto no sentido de dar provimento aos recursos para o fim de registrar a contratação e excluir as multas arbitradas. Voto no mesmo sentido no recurso ordinário dos 7 processos a seguir: 3.042, 3.014, 2.121 e 2.079, todos de 2012, da Prefeitura Municipal de Ponta Porã. Recorrente, senhor Flávio Gaib Caiate, do Acórdão 180 de 2017 e das decisões singulares números 1.600, 2.408, 8.533, todas de 2017. E o processo número 7.151 e 9.609, todos de 2016, da Prefeitura Municipal de Dourados, sendo recorrente Sebastião Nogueira Faria e Murilo Zawit, das deliberações recorridas da decisão singular número 9.447 de 2016 e 12.044 de 2017 e 12.238 de 2017. Quanto ao processo 3.808 de 2012, da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados, recurso ordinário, sendo recorrente Sebastião Nogueira Faria, do acordo número 137 de 2017. Voto no sentido de negar provimento aos recursos. Voto no mesmo sentido no recurso ordinário dos 4 processos a seguir: 14.449 de 2015 do Fundo Municipal de Saúde Dourados, recorrente Sebastião Nogueira Faria, decisão singular 1.958 de 2017. Processo 2.087 de 2013, Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, recorrente Maria Cecília Amêndola da Mota, o acórdão 2.693 de 2017. Processo 14.315 de 2016, Prefeitura Municipal de Dourados, Sebastião Nogueira Farias é o recorrente,
da decisão singular número 16.177 de 2017. Processo 12.737 de 2010. Secretaria de Estado de Educação, recorrente Maria Cecília Amêndola da Mota, do Acórdão 190 de 2017. Quanto ao processo 4.958 de 2016, do Fundo Municipal de Assistência Social de Bonito, responsável Leonel Lemos de Souza Brito, da prestação de contas de gestão de 2015, voto no sentido de que as contas sejam julgadas como contas regulares. No mesmo sentido, voto nos dois processos a seguir. 6.685 de 2015, do Fundo Municipal para Investimentos Sociais de Corumbá, responsável Márcio Aparecido Cavassana da Silva, da prestação de contas de gestão de 2014, e processo 4.917 de 2016, da Fundação de Esporte de Ladares, sendo responsável José Antônio Assad de Faria, da prestação de contas de gestão de 2015. Senhor presidente, esses são os meus votos. Em discussão, relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como votos conselheiros, Valdir Neves. Com o relator. Ronaldo Chadid. Com o relator. Osmar Jerônimo. Com o relator. Gerson Domingos. Com o relator. Flávio Caiate. Senhor presidente, com exceção dos processos 3.014, 2012, 3.042, 2012, 2.121, 2012 e 2.079, também de 2012, demais eu acompanho o relator. Aprovados, vão ao expediente. Processo sobre relatoria do eminente conselheiro Flávio Caiate, os quais estão relacionados, identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o eminente relator se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o Procurador-Geral de Contas para apresentação dos pareceres. O Ministério Público mantém os pareceres em todos os feitos, cargo do conselheiro Flávio Caiate. Com a palavra, o conselheiro Flávio Caiate para apresentar e fazer a leitura dos seus relatórios e votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador de contas, demais servidores deste tribunal, bom dia. Nos processos sob a minha relatoria, proponho ao Tribunal Pleno que as matérias sejam decididas com as soluções adiante expostas. Processo 19.411/2017, não envio do orçamento programa de 2017 do município de Aquidauana, titular Odilon Ferraz Alves Ribeiro, prefeito municipal. Processo 19.413/2017, encaminhamento intempestivo da prestação de contas anual de governo, exercício financeiro de 2016, do município de Glória de Dourados, titular Arseno Atas Júnior, prefeito municipal à época. Processo 19.415/2017, encaminhamento intempestivo da prestação de contas anual de governo, exercício financeiro de 2016, do município de Rio Brilhante, titular Sidney Foroni, prefeito municipal à época. Processo 19.417/2017, encaminhamento intempestivo da prestação de contas de gestão, exercício financeiro 2016, do município de Douradina, titular Darcy Freire, prefeito municipal à época. Processo 19.421/2017, encaminhamento intempestivo da prestação de contas de gestão, exercício financeiro 2016, do município de Jataí, titular Arisson Nascimento Targino, prefeito municipal à época. Processo 19.425/2017, encaminhamento intempestivo da prestação de contas anual de governo, exercício financeiro de 2016, do município de Itaporã, titular Wallace Gonçalves Milfonte, prefeito à época. Processo 19.410/2017, não envio do orçamento programa de 2017 do município de Anastácio, titular Douglas Melo Figueiredo, prefeito municipal à época. Voto pela extinção e arquivamento de todos os processos de apuração de responsabilidade relatados. Processo 19.608/2015, recurso ordinário interposto pelo senhor Cacildo Dagno Pereira, prefeito municipal de Santa Rita do Pardo, contra os efeitos da decisão singular 4.651/2018. Conheço e dou provimento ao recurso ordinário interposto
para excluir a multa no valor equivalente a 30 UFERMs que foi infligida ao recorrente. Processo 94.015/2011, recurso ordinário interposto pelo senhor William Douglas de Souza Brito, ex-prefeito municipal de Rio Verde do Mato Grosso, contra o Acordo 1065/2015. Voto no sentido de dar conhecimento ao recurso e, no mérito, negar-se o provimento, mantendo inalterados os efeitos do acordo mencionado. Processo 27.029/2011, recurso ordinário interposto pelo senhor Alcino Fernandes Carneiro, prefeito municipal de Alcinópolis, na época dos fatos, contra os efeitos do Acordo 907/2016. Conheço e dou provimento ao recurso ordinário com a finalidade de reformar o Acordo 907/2016 no sentido de declarar a regularidade do segundo termo aditivo ao contrato administrativo número 49/2011, excluindo a multa no valor equivalente a 30 UFERMs imposta ao recorrente em razão do envio do parecer jurídico referente ao segundo termo aditivo. Em todos os processos relatados, pela comunicação do resultado dos julgamentos, nos termos da Lei Complementar 160/2012 e do regimento interno desta Corte. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, relatórios de voto do eminente relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como votam os conselheiros Valdir Neves? Com o relator. Ronaldo Chadid? Com o relator. Osmar Jerônimo? Acompanhe, relator. Gerson Domingos? Com o relator. Márcio Monteiro? Com o relator. Aprovados ao expediente. Passamos a apreciar processo administrativo. Processo número 3058/2019 é um pedido de concessão de férias formulado pelo eminente auditor Leandro Lobo Ribeiro Pimentel. Com a palavra o Procurador-Geral de Contas, Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior, para a apresentação do parecer. Senhor presidente, senhores conselheiros, trata-se de pedido de férias formulado pelo Dr. Leandro Lobo Pimentel. O Ministério Público, sintetizando aqui o parecer rapidamente, entende que, presente os pressupostos da legalidade e comprovado o período aquisitivo do referido auditor, opina favoravelmente a aprovação da concessão de férias ao referido membro do Corpo Especial. É o parecer. Com a palavra, eminente conselheiro Ronaldo Chadid, relator da matéria, para proferir a leitura do seu relatório e voto. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, tratam os autos do pedido de concessão de férias formulado pelo auditor Leandro Lobo Ribeiro Pimentel, pertencente ao quadro de pessoal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme comunicação interna número 6/2019. O requerimento foi apreciado pelo Departamento de Gestão de Pessoas, que informou que o servidor completou o período aquisitivo de 2018/2019, sendo que 1/3 foi convertido em abono pecuniário e que 10 dias foram usufruídos, restando, portanto, 30 dias de férias. O pedido foi submetido à análise do Ministério Público de Contas, que emitiu parecer favorável à concessão de férias do referido servidor. É o relatório. Os auditores do tribunal, após 1 ano de exercício, farão jus ao gozo de 60 dias de férias anuais, artigo 86, da Lei Complementar 160/2012. Compulsando os autos e documentos que acompanharam o ofício de folhas 2, verifica que o servidor possui o saldo de 30 dias de férias, conforme informado pelo Departamento de Gestão de Pessoas, inexistindo razão que justifique a oposição à concessão das férias. Assim, acolho o parecer do Ministério Público de Contas e, com fundamento no artigo 86 da Lei Complementar 160/2012, com redação dada pela Lei Complementar 252, de 12 de novembro de 2018, voto pela concessão das férias ao auditor Leandro Lobo Ribeiro Pimentel, nos termos do requerimento de folha 6. É o voto, senhor presidente. Em discussão, relatório e voto do eminente relator. Encerrada a discussão, passamos em votação na forma regimental. Como votam os conselheiros Valdir Neves? Com o relator. Osmar Jerônimo? De acordo. Gerson Domingos? Com o relator. Márcio Monteiro? Com o relator. Flávio Caiate? De acordo. Aprovado ao expediente. Encerrado após o julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros representantes do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Peço a palavra, senhor
Pois não. Eu, nesse momento, pedi a palavra para trazer ao conhecimento desse egrégio plenário e do público em geral alguns números relativos ao desempenho do Ministério Público de Contas ao longo do primeiro semestre de 2019. Para aferir nosso desempenho, senhor presidente, senhores conselheiros, fizemos uso do sistema de gestão estratégica da informação do Tribunal de Contas, denominado Pentahu. Por esse sistema, conseguimos filtrar os dados de modo que fosse possível selecionar apenas o quantitativo de pareceres conclusivos, os quais representam as derradeiras manifestações do Ministério Público de Contas e que precedem ao julgamento dos processos a cargo desse tribunal, conselheiro Osmar Jerônimo. Assim, o fizemos no claro intuito de não mascarar os números, desprezando, dessa forma, as manifestações corriqueiras de simples impulso processual e os requerimentos diversos feitos pelo Ministério Público de Contas ao longo da instrução dos feitos. Se trata exclusivamente de pareceres conclusivos. Com essas premissas, senhores conselheiros, senhores funcionários, senhor auditor, foi possível apurar que, no primeiro semestre de 2019, o Ministério Público de Contas emitiu 11.523 processos em pareceres conclusivos. Percebam, senhores conselheiros, foram expressivos 11.523 processos entregues ao Tribunal de Contas, aptos para receber o julgamento. A título comparativo, apenas para os senhores percebam a relevância desses 11.523 processos emitidos pelo Ministério Público de Contas, no mesmo período, de acordo com os dados constantes do Pentahu, o Tribunal de Contas julgou 7.678 processos, o que permite concluir, por assim dizer, que o órgão ministerial superou a capacidade de julgamento do TCE em 50,07%. Esse número foi alcançado por 2 procuradores de contas e apenas 35 pareceristas, dentre servidores do quadro próprio do Ministério Público e auditores estaduais cedidos pelo Tribunal de Contas, para atender os 905 órgãos jurisdicionados e emitir pareceres referentes às contas públicas dos 79 municípios do Estado. É uma média de 330 pareceres conclusivos por analista. E não estão computados aqui, como já disse, as simples manifestações e demais requerimentos. Esses números demonstram muito trabalho e comprometimento no âmbito do Ministério Público de Contas, mesmo tendo um quadro reduzido de pessoal. Sendo essas as informações que reputo pertinentes, finalizo, senhor presidente, parabenizando nessa ocasião, com muita justiça, todo o corpo de servidores do quadro da Procuradoria de Contas, pelo comprometimento pessoal e pela qualidade do trabalho e pelos números alcançados, sobretudo. Essas informações eu gostaria de trazer a Vossa Excelência. Eu quero apenas, e aos membros Eu quero apenas convidar os eminentes pares do ilustre Procurador de Contas para recepcionarmos na sala de reunião da presidência a ilustre conselheira Soraya do Ceará, que está fazendo um trabalho pela Tricom na nossa sede. É só isso. Encerrada a fase das comunicações diversas, nada mais havendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outro para dia e horas regimentais. Está encerrado.